Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Aladdin, o novo filme da Disney. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica nesse sininho para receber as notificações e vai nesse izinho aqui, ó, que tem os outros conteúdos. Eu falo sobre filmes, séries, livros, um monte de coisa, mas vai lá e confere. Pois é, eu adorei essa animação do Aladdin. O Aladdin é uma animação da Disney que eu esqueço o quanto eu gosto dela. E eu gosto bastante dela, acho que é uma das minhas favoritas das animações da Disney. Já tinha bastante tempo que eu não tinha visto, revi justamente depois que eu vi o filme para fazer um paralelo e traçar ali, perceber quais são as similaridades e as diferenças. Essa particularmente é um dos filmes que é muito próximo da animação. Aparentemente, esse tem sido o mote, né? Essas animações da Disney que têm sido feitas, na realidade, essas live actions da Disney que têm sido feitas em cima de animações, né, tradicionais. Mas essa, particularmente, eu que gosto da animação do Aladdin, acho que é uma adaptação maravilhosa. Especialmente porque ela traz coisas novas, interessantes. Por exemplo, a Jasmine tem um plot próprio dela, e ela não é só ali a donzela a ser salva, né? Ela tem ali uma ânsia de querer ser a sultana, né? De querer governar no lugar do pai, em vez de ter que ser obrigada a se casar com um príncipe de uma terra estrangeira. Então isso é algo interessante, é algo que atualiza a narrativa que essas animações antigas tinham, né? Que eram, obviamente, animações onde as mulheres acabavam sempre ficando ali num segundo plano ou sendo ali co-protagonistas da própria história. Curiosamente, isso acaba tendo um efeito negativo em relação ao Aladdin, que aqui a gente tem o gênio sendo o Will Smith, que é uma figura solar, né, que é extremamente carismático, e isso se traduz na atuação, e o personagem do gênio é um personagem extremamente importante, e ele foi vivido na animação, né, pela voz do Robin Williams, que, poxa, é um ator genial e tal. E, então ali o Will Smith tinha ali sapatos grandes, né, para poder colocar os pés, para calçar, e ele, para mim, cumpre demais, assim, ele rouba a cena na maior parte do tempo, e na outra parte do tempo, quem rouba a cena é a Jasmine, né? Então, o Aladdin, que dá nome e teoricamente é o protagonista dessa narrativa, ele acaba ficando diminuto em relação ao carisma e talento, né, desses dois atores. E isso realmente é algo que não é só dos personagens e do plot, é também dos dois atores. A menina que faz a Jasmine, além de linda, ela é extremamente talentosa, tanto cantando quanto dançando, e ela emprega uma força à personagem que a personagem sempre teve. A Jasmine nunca, ela não era aquela personagem de mocinha indefesa. Ela sempre foi ativa e participativa e etc. Mas aqui ela ganha mais escopo e ganha mais profundidade. E no fim das contas, a sensação é que eu fiquei é que, juntando esses dois elementos, né, que são esse plot que dá ali uma razão de ser mais forte para Jasmine, e o gênio como esse personagem que é muito carismático, juntando essa coisa com a atuação desses dois atores que são melhores do que o ator que faz o Aladdin, acabou empurrando ele um pouco mais baixo para a narrativa. No que diz respeito às cenas de música, eu preferia ter assistido o filme dublado. Eu assisti ele legendado e eu gosto das músicas em inglês, são músicas legais, mas a minha relação emocional são com as músicas em português. Eu assisti esses filmes quando era criança e, obviamente, não assisti eles legendados. Então, talvez eu, por mais que tenha ali, obviamente, o fato de ser o Will Smith, tem os atores, e eu seja uma pessoa que normalmente prefere assistir coisas legendado, esse particularmente acho que para quem é como eu, né, ou é da minha geração, que assistiu esses filmes na infância, eu acredito que o dublado vai ter ali um outro tempero, que é justamente esse da nostalgia e da emoção. As cenas, né, especialmente do gênio, né, no caso a música, né, Você Nunca Teve um Amigo, Assim, e a do Príncipe Ali, elas vão além do que a animação tinha colocado, né? São duas cenas grandiloquentes na animação, mas aqui é o absurdo, assim, é impressionante como eles conseguiram, no live action, fazer uma cena tão absurda e tão grandiosa, que está até mais do que as próprias cenas na animação, né? Então isso é muito positivo. Um ponto negativo que eu considero do filme talvez seja o Jafar, que pelo menos assim, a dublagem em português, né, ele tinha uma voz muito forte, a voz do Scar, aquela voz do vilão, e ele meio que preenchia o espaço, né, e a figura dele era esguia e longilínea, e isso acabava dando uma presença para aquele personagem. Já que ele é comum, ele se perde na multidão, então isso tira um pouco dessa essência da grande aparência que ele tinha anteriormente. Não que o ator seja ruim, o ator é legal. Uma coisa que eu gostei, né, uma modificação que eles fizeram é que
O Iago, que é a arara ali, né, de estimação do Jafar, que no filme ele fala normalmente como uma pessoa, né, completamente, você vê que ele tem uma inteligência senciente. É o único animal com essa inteligência senciente. Aqui ele fala e você vê que existe ali uma inteligência, só que é sempre as falas sarcásticas, né? Ele está sempre ironizando algo que está sendo dito, ele está sempre brincando e alfinetando alguma coisa. E isso é muito legal, assim. Eu achei que eles conseguiram, porque talvez o pássaro falante, completamente como ele era na animação, quebrava ali aquele senso de realismo que esse filme, né, obviamente que está ali trazendo pessoas, por mais que obviamente tenha um gênio da lâmpada e etc, e um tapete mágico, mas esse senso de realidade talvez ficasse um pouco forçado quando os outros animais, por mais que você veja, né, tanto o rajá, o tigre, quanto o abu, o macaco, que não falam, né, mas tem uma inteligência um pouco mais aguçada do que normalmente o animal teria, se você trouxesse o Iago 100% falante, quebrava um pouco ali esse senso de realidade que tinha sido estabelecido. Então, assim, eu adorei, de fato, assim, eu gostei muito, acho que não deixa a desejar nenhuma. De certa forma, para mim, ele corrige algumas coisas da animação, né, como, por exemplo, isso que eu falei da Jasmine, e num sentido muito positivo, assim. Obviamente, é muito mais fácil você ser melhor, né, e fazer algo melhor de algo que você já tem uma base muito sólida e muito bem feita ali, mas, querendo ou não, essa animação atualiza a narrativa do Aladdin e traz, né, mais de 20 anos, o Aladdin é de 1992, então a gente tem 27 anos que o filme saiu. Eu vi muitas críticas das pessoas falando que já tinha animação, para que fazer igual e etc. Mas a realidade é que o público é um filme para o público infantil, e o público infantil vai ter uma oportunidade de conhecer essa história com uma versão dela renovada, atualizada, com a linguagem mais atual, né, com temas mais atuais. E isso é importante, né? Isso é feito desde o início da história do cinema. Tem clássicos do cinema que fizeram remake. Você pega, por exemplo, Scarface do Al Pacino, já é um remake de um filme. Então, o cinema está sempre se homenageando e se refazendo e se reinventando, contando narrativas mais antigas. Vide, por exemplo, histórias como Romeu e Julieta, que é uma história de literatura do século XVII, do século XVIII, que foi refeita. Então, eu acho que esse caráter de renovar e refazer narrativas é algo que sempre esteve na contação de história, né? A contação de história está sempre refazendo, remendando, reconstruindo narrativas antigas, né? Então, eu não vejo o menor problema nisso, e nesse caso, para mim, foi um grande acerto. Então, vão assistir Aladdin, especialmente se vocês gostarem, assistiram na sua infância. E se vocês não assistiram na infância, mesmo assim vai ser divertido. A gente se vê na próxima e tchau.